foi Agar? A história de Agar na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos falar sobre Agar e entender com a Bíblia ilustrada e narrada tudo a respeito da mulher chamada Agar. Vamos lá? A história de Agar desperta curiosidade na Bíblia, pois aborda assuntos interessantes como a maternidade e a fé em Deus. A vida de Agar foi marcada por dificuldades, mas Agar encontrou forças para continuar seguindo em frente e confiou no Senhor. Na história de Agar encontramos ensinamentos valiosos que podem nos ajudar a enfrentar nossos próprios desafios e dificuldades. No estudo bíblico sobre Agar, vamos ver as suas características e lições que podemos aprender com a história dessa personagem. Então, quem foi Agar na Bíblia? Agar foi uma personagem no Antigo Testamento mencionada em Gênesis 16. O nome Agar talvez tenha sido dado por Abraão quando ela saiu do Egito para ser serva de Abraão. O nome Agar pode significar algo como fuga, sendo possível que Agar tenha sido adquirida por Abraão durante o período em que ele ficou no Egito. Agar veio então a ser a serva egípcia de Sara, a esposa de Abraão. E essa serva se tornou mãe de Ismael, um dos filhos de Abraão. A história de Agar começa com o fato de Sara, esposa de Abraão, ser uma mulher estéril, e aos olhos de Sara parecia impossível ela dar um filho ao seu marido Abraão. Então Sara deu Agar a Abraão como uma esposa secundária, uma concubina, para que ela pudesse ter um filho com seu marido. Agar engravidou e quando ela soube que estava grávida, começou a desprezar Sara, tratando ela de maneira rude por conta disso. Isso levou a conflitos e discussões entre essas duas mulheres. Sara então reclamou com Abraão, pedindo que ele resolvesse a situação. Abraão permitiu que Sara fizesse o que quisesse com Agar, como a Bíblia diz em Gênesis 16, versículo 4 e 6. A palavra de Deus diz que Sara tratou Agar tão mal que ela decidiu fugir para o deserto. Enquanto Agar estava no deserto, um anjo do Senhor apareceu a ela e disse para que ela retornasse para junto de Sara e se submetesse a ela. O anjo também prometeu a Agar que sua descendência seria tão grande que não poderia ser contada. Agar então obedeceu e voltou para junto de Sara, onde deu à luz ao seu filho, a quem chamou de Ismael. Anos mais tarde, Sara, após uma promessa do Senhor, finalmente ficou grávida e deu à luz ao seu próprio filho, chamado Isaque. Assim que Isaque cresceu e foi desmamado, Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael de sua casa. Abraão ficou relutante em enviar Agar e seu filho para o deserto sem recursos, mas o próprio Deus tranquilizou sobre o destino de Ismael, como a Bíblia diz em Gênesis 21, versículo 12 e 13. Assim, Agar e Ismael foram despedidos da casa de Abraão com um pouco de pão e água. A Bíblia diz, ainda em Gênesis 21, versículo 15, que quando eles estavam a caminho do deserto em Berseba, acabou-se a água, e temendo a morte de seu filho, Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto, levantou a sua voz e chorou. Agar também se afastou para não ver o seu filho morrer. Então Deus ouviu o choro de Agar e enviou um anjo para atender às suas necessidades e firmar a sua promessa, que faria de Ismael uma grande nação. Agar e Ismael sobreviveram no deserto, pois Deus providenciou uma saída, e Agar e seu filho saíram daquela situação. E a escrava de Sara escutou as promessas acerca do futuro do seu filho. Assim, eles sobreviveram e Ismael cresceu em Parã, a nordeste da península do Sinai, e se tornou um habilidoso caçador com arco e flecha. E Agar buscou para ele uma esposa egípcia, com quem ele se casou e teve filhos. Agar era uma serva egípcia em uma cultura patriarcal. Ela não tinha muito controle sobre a sua própria vida e esteve em uma posição de servidão. Deus viu o sofrimento
sofrimento de Agar e falou com ela, oferecendo ajuda e proteção. Nos estudos bíblicos, as pessoas lembram da história de Agar como um exemplo de perseverança e fé em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. E destacamos 3 qualidades positivas de Agar. Primeira, coragem. Agar mostrou coragem quando fugiu para o deserto com seu filho Ismael, mesmo quando ela não sabia o que o futuro reservava para eles. Ela enfrentou muitos desafios e confrontos, mas nunca desistiu. A coragem de Agar inspira outras pessoas a enfrentarem seus próprios medos e desafios. Segunda qualidade, resiliência. Agar mostrou grande resiliência quando foi maltratada por Sara e teve que fugir. Agar também enfrentou muitos outros desafios em sua vida, mas nunca perdeu a esperança. A resiliência de Agar é um exemplo para todos nós de como superar as adversidades. Terceira qualidade, lealdade. Agar era leal a Abraão e Sara, mesmo quando eles a trataram mal. Agar cuidou do filho de Abraão e Sara, Ismael, com grande dedicação e amor. A lealdade de Agar inspira outras pessoas também a serem dedicadas e comprometidas em seus relacionamentos. Quanto às características negativas de Agar, também destacamos 3, e são elas: primeiro, orgulho. Quando Agar engravidou de Abraão, ela começou a desprezar Sara e agir com orgulho. Pensava que por ter um filho com o patriarca Abraão, ela seria superior a Sara. Esse orgulho causou conflitos e sofrimentos, mostrando que isso pode levar a problemas em nossos relacionamentos. Segundo, falta de humildade. Agar também mostrou falta de humildade quando ela agiu com orgulho em relação a Sara. Agar pensava que merecia mais respeito e consideração, o que levou a Sara a desprezá-la. A falta de humildade é algo que pode nos cegar para os nossos próprios erros e limitações. Terceira característica negativa de Agar, dificuldade de perdoar. Quando Agar fugiu para o deserto, ela relutou por Sara ter tratado ela mal e levou algum tempo para Agar perceber que ela também tinha responsabilidade no conflito. A dificuldade de perdoar é algo que pode nos manter presos ao passado e nos impedir de seguir em frente. As lições que podemos aprender com a história de Agar são valiosas, pois mesmo em meio ao deserto com a morte batendo em sua porta, Agar ouviu e atendeu a voz de Deus. Isso nos mostra a importância da paciência e confiança no Senhor, a força de vontade e a resiliência em momentos difíceis, assim como o perigo de uma atitude errada que pode causar muitos problemas e conflitos. E o arrependimento nos leva a uma maior compreensão de nós mesmos e dos outros. Então vemos em Agar, a serva de Sara, um exemplo inspirador de perseverança, fé em Deus, superação de adversidades e a importância da obediência ao Senhor, e também a necessidade de confiar em sua providência e a compreensão da diferença entre a lei e a graça. Espero que a história de Agar possa nos inspirar para que assim possamos compreender melhor a Bíblia e a importância de personagens como Agar para a nossa vida e fé. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.